Olá, senhores alunos. Essa é uma aula de continuação da análise combinatória, quando nós explicamos o princípio fundamental da contagem, que é uma parte da matemática que serve para responder as perguntas que começam por quantos ou quantas. Começamos então essa nossa segunda aula através de um exercício que caiu lá na FUVEST. A FUVEST pergunta quantos são os números de 4 algarismos que não têm algarismos adjacentes iguais. Entendi. É o número de 4 algarismos. Só que deixa eu avisar vocês que quando qualquer examinador falar a respeito de números, os números eles não podem começar por zero. Ou seja, o zero pode aparecer na segunda, na terceira, na quarta casa, ele só não pode aparecer na primeira casa. Eu estou dizendo isso porque o princípio fundamental da contagem, você tem que estabelecer quantas são as possibilidades de escolha em cada uma das casas. Então, nessa primeira casa, diga para quem perguntou que aqui nessa primeira casa, você pode escolher qualquer algarismo, contanto que não seja zero. Ou seja, você tem 9 possibilidades de escolha. Peça para essa pessoa que perguntou, diga para ela, escolha um desses algarismos. Suponha, ela escolheu o número 3. Diga para ela que o problema diz que o não quer que os algarismos adjacentes sejam iguais. Então, se alguém escolheu o 3, nessa casa vizinha, o 3 não pode ser mais escolhido. Portanto, nessa segunda casa, nós tínhamos 10 possibilidades de escolha, mas como eu não posso escolher o 3, eu volto a ter 9 possibilidades de escolha. Peço para a pessoa escolher uma dessas 9 possibilidades que restaram. Suponha, ele escolheu o 7. E, de novo, como não querem que os algarismos adjacentes sejam iguais, escolhido o 7 não pode ser escolhido na casa vizinha. Portanto, aqui, volto a ter 9 possibilidades de escolha. E suponha agora que alguém escolha, por exemplo, o 3. Mas o 3 pode ser escolhido aqui? Aqui sim, porque não está vizinho do primeiro 3 que foi escolhido. Então, aqui não tem problema. Agora, escolhido o 3, o que não pode ser escolhido, o 3 é nessa casa vizinha. Então, aqui eu volto a ter 9 possibilidades de escolha. Pronto. E pelo princípio fundamental da contagem, basta você multiplicar o total de possibilidades em cada uma dessas casas que você vai ter a resposta a ser dada para a FUVEST, que é 6.561. Pronto. No exercício número 7, que vem lá da PUC, ele fala a respeito de números palíndromos. E o que são números palíndromos? O texto explica que são números que lido de frente para trás, 74.847 é a mesma coisa que lido de trás para frente, 74.847. Pergunta a PUC, quantos são os números palíndromos formados por 5 algarismos? Pronto, está aqui então as 5 casas. Como, de novo, o princípio fundamental da contagem quer saber o total de possibilidade de cada uma dessas casas, eu vou lembrar a vocês que nessa casa da frente, o 0 não pode aparecer na casa inicial. Então, se o 0 não pode aparecer na casa inicial, aqui eu tenho 9 possibilidades de escolha. Escolhido quem vai ocupar a primeira casa, eu não preciso escolher quem está na última casa. Por quê? Porque o primeiro vai ser igual ao último. Agora, nessa casa de cá, não tem problema escolher o 0. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades de escolha. Só que, de novo, escolhido quem vai ocupar a segunda casa, não preciso escolher quem vai estar na penúltima casa, porque esse e esse serão iguais. Pronto. E aqui, gente, nós também temos, de novo, 10 possibilidades. Aqui o 0 pode ser escolhido. Acabou. Agora, pelo princípio fundamental da contagem, basta você multiplicar o total de possibilidades em cada uma dessas 3 casas. 9 vezes 10 vezes 10, 900, que é a resposta que eu devo dar para a PUC. Esse exercício de número 8 vai exigir de vocês uma atenção redobrada. Ele pergunta, quantos são os números de 4 algarismos distintos no sistema decimal de numeração? Portanto, eu tenho aqui as 4 casas para nós constituirmos um número de 4 algarismos distintos.
Só que ele quer que esses números sejam números ímpares. Entendi. Para que o número seja ímpar, aqui nessa última casa, ele deve ser terminado em 1, 3, ou 5, ou 7, ou 9. Mas a primeira coisa que eu queria que você lembrasse é que eu expliquei já nos exercícios anteriores que os números não podem começar por zero. Então, aqui pode ser qualquer algarismo, mas não pode ser o algarismo zero. No entanto, na segunda e na terceira casa, pode ser qualquer algarismo, inclusive até mesmo o zero. Pronto. Agora, o segundo aviso importante que eu queria dar nesse exercício é que você, a hora que você começar a contar as possibilidades de cada uma das casas, que comece a contar as possibilidades a partir da casa que tem menos escolha. Então, entre a primeira, segunda, terceira e quarta casa, a que tem menos possibilidade de escolha é a última. É por ela que eu vou começar. Então, vou começar pela última e perguntando assim: quantas possibilidades de escolha eu tenho aqui nessa última casa? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 possibilidades de escolha. Dessas 5 possibilidades de escolha, eu vou pedir para alguém escolher uma. Por exemplo, suponha que alguém escolheu o 3. Só que ele falou que os números são algarismos distintos, formados de algarismos distintos. Se alguém escolheu o 3, ninguém mais vai poder escolher o 3. Pronto. Agora, como eu disse para você ir de casa em casa, mas começando aquela que tem menos possibilidade, agora dessas 3 restantes, a que tem menos possibilidade é a primeira. Então, eu vou para a primeira. A primeira, ela tinha 9 possibilidades de escolha. Não pode escolher o 3 porque acabou de ser escolhido. Então, aqui nessa casa, eu tenho 8 possibilidades de escolha. Se eu pedir para alguém escolher, suponha que ele escolheu 8. E como o algarismo tem que ser distinto, ninguém mais pode escolher o 8. Aqui, então, tinha 10 possibilidades. Não pode mais escolher o 3 porque já foi escolhido e não pode escolher o 8 porque acabou de ser escolhido. Então, ele tinha 10, ele volta a ter 8 possibilidades de escolha. Escolhido um desses elementos, ninguém mais pode escolher porque os algarismos têm que ser distintos. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades de escolha. Pronto, 7 possibilidades de escolha. Assim sendo, eu agora, pelo princípio fundamental da contagem, basta agora multiplicar o total de possibilidades em cada uma das casas. Vou então multiplicar 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5. E 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5 vai dar um total de números ímpares na quantidade de 2.240 números ímpares. Pronto, terminado esse exercício. Se você entendeu perfeitamente isso aqui, vá para o próximo. Chegamos agora no último exercício de hoje, que a única diferença em relação ao exercício anterior é que muda de números ímpares para números pares de 4 algarismos distintos. Parece, então, que é uma repetição do exercício anterior, só que tem uma coisa. Não. Os pares, eles se comportam de uma forma diferente em relação aos números ímpares. Eles comportam tão diferente que eu vou ter que dividir a tela em 2 partes e, em primeiro lugar, separar e calcular, em primeiro lugar, os números pares terminados em 2, 4, 6 e 8. Aí vem a pergunta, mas terminado em 0 não é par? Sim, é par, só que eu vou ter que fazer um estudo separado, porque o 0 ele é diferente dos demais. Agora, a mesma lembrança do exercício anterior. Números não podem começar por 0. Então, aqui na frente, pode ser qualquer um, contanto que não seja o 0. Só que não há restrição nenhuma para aqueles que são os números que vão compor a segunda e terceira casa. Pronto. Mas como eu disse no exercício anterior, eu tenho que começar a contar as possibilidades de cada casa, começando com a casa que tem menos possibilidade de escolha, que é essa última aqui. Essa última tem que ser terminada em 2, em 4 ou 6 ou 8. Portanto, tem 4 possibilidades de escolha. Pronto. Vou escolher uma dessas 4. Alguém escolheu 2. Se alguém escolheu 2, como os algarismos são distintos, ninguém mais pode escolher o 2.
Portanto, esse daqui, ele passa a ter 8 possibilidades de escolha. Repare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de escolha. Dessas 8 possibilidades de escolha, ele escolheu o 6. Se ele escolheu o 6, ninguém mais vai poder escolher o 6, porque os algarismos têm que ser distintos. Então, para essa casa aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de escolha para essa casa. Vou escolher um para essa casa aí. Escolhi o algarismo 9. Então, ninguém mais escolhe o 9. Então, para essa última casa, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. 7 possibilidades. E pelo princípio fundamental da contagem, se eu agora multiplicar 8 por 8 por 7 por 4, eu vou obter um total que é equivalente a 1.792. Só que esse 1.792 são os pares terminados em 2, ou 4, ou 6, ou 8. Pronto. Só que aqui do lado, eu vou fazer um cálculo muito parecido, só que agora, em separado, eu vou calcular os pares terminados em 0. E os pares terminados em 0 vai fazer o seguinte. De novo, o número não pode começar por 0, então aqui pode ser qualquer algarismo que não seja o 0, e aqui no meio não há restrição nenhuma. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Eu já coloquei até essa casa pintada de vermelho, porque essa que é a diferença entre ser terminada em 0 e terminada em 2, 4, 6 ou 8. Repare, eu tenho que começar a contar da casa que tem menos escolha. A casa que tem menos escolha, de novo, é a última. Aqui, nesse caso, eu só tenho uma única possibilidade de escolha para a última casa, é o 0. Logicamente, só tem ela, eu tenho que escolher o 0. Aí, eu vou dizer para as demais. A última casa já escolheu 0, então ninguém mais pode escolher. Só que repare uma coisa. Aqui, quando eu escolhi o 2, eu apaguei e apaguei uma possibilidade dessa primeira casa. Só que aqui a diferença, que como eu tive que escolher obrigatoriamente o 0, eu não apaguei ninguém dessa casa. Então, nessa casa vermelha, que é a primeira, eu tenho 9 possibilidades de escolha. Essa que é a diferença desse para essa daqui, ó. Aqui são 8 possibilidades de escolha, aqui são 9. Vou escolher uma delas. Escolhido o 2, ninguém mais pode escolher o 2. Pronto. Agora, aqui nessa casa, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de escolha. Que escolhido uma delas, eu não posso escolher nas demais. Então, aqui eu posso ter 7. E agora, pelo princípio fundamental da contagem, se eu multiplicar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1, eu vou encontrar um total 2 igual a 504. Agora, o que é esse 504? 504 são os pares terminados em 0. Mas como ele quer os números pares no total, basta então pegar esse 1792, que são os pares terminados em 2, 4, 6 e 8, somar com 504, que são os pares terminados em 0, e eu vou ter 2.296 pares no total. Repare, então, que essa resposta é diferente do exercício oitavo, quando eu calculei os números ímpares. Essas eram as diferenças que eu queria que você reparasse entre pedir números ímpares e pedir números pares. Portanto, números pares calculado dessa forma, você vai ter um resultado diferente. Portanto, aqui começa realmente a exigência de você fazer sempre mais exercícios para você ficar preparados para exercícios que têm uma tendência muito particular, como, por exemplo, nesse exercício 9. Espero os senhores na nossa próxima aula, quando nós iremos aprofundar esse estudo. Até mais.